Então, pessoal, na aula de hoje, a gente vai ver a parte das continhas de proteínas, mas eu vou fazer para vocês uma contextualização sobre o método de análise, tá? Que vocês já devem ter estudado na teoria, porque eu deixei lá os materiais, só para vocês entenderem o porquê das continhas. Só lembrando, matéria integral, então, é matéria seca mais umidade, matéria seca desengordurada é matéria seca mais o meu extrato etéreo, tá? Lembrando, matéria integral, todos os componentes, matéria seca eu não tenho umidade, matéria seca desengordurada eu não tenho nem umidade e nem lipídio. Como que é feito tradicionalmente a determinação de proteína? Existem dois tipos de determinação. Uma em que eu posso determinar um elemento, como por exemplo o carbono ou o nitrogênio da amostra, e com isso eu consigo calcular o teor de proteína. Ou então eu posso determinar grupos, por exemplo, a quantidade de grupos de aminoácido ou a quantidade de ligações peptídicas que tem naquele componente, e com isso eu calculo então qual é o teor de proteína da minha amostra, tá? O método tradicional mais utilizado e o utilizado pela OAC é o método de Kendall, tá? Esse método de Kendall, ele determina o nitrogênio total da amostra, seja ele proteico ou não proteico, tá? E a razão entre o número de nitrogênio medido e a proteína estimada depende do tipo de amostra e de outros fatores. Então, vocês vão ver que a gente tem um fator de conversão. Qual é o principal ponto fraco desse método? Ele determina também o nitrogênio não proteico. Então, na hora que você calcula, você aumenta a quantidade de proteína total da amostra. Só que o que acontece? Normalmente, a quantidade de nitrogênio presente em outros compostos é muito pequenininha. Por exemplo, a gente tem nitrogênio em algumas vitaminas, mas vitamina a gente já sabe que ela é presente em quantidades de microgramas, nanogramas, ou seja, o impacto disso na minha conta final é pequeno. Então, mesmo ele determinando todo o nitrogênio, o erro é muito pequeno, porque a grande maioria do nitrogênio que está presente no componente é proteico, tá? Então, é a determinação mais utilizada. Ela considera, em geral, que as proteínas têm, em média, 16% de nitrogênio, né? Mas vai depender do tipo de proteína, né? E como que ele faz essa continha? A cada 16 gramas de nitrogênio, eu tenho, então, 100 gramas de proteína, já que está em porcentagem. Quantas gramas de nitrogênio eu vou ter em tantas gramas de proteína, né? Então, se eu sei esse carinha aqui, a minha única incógnita é essa, eu consigo descobrir o teor de proteínas. Fazendo essa continha aqui, a gente chega a um fator, então, de 6,25. Esse 6,25 é o fator padrão, né? Lembrando que depende do tipo de proteína que está presente naquela amostra. Então, para vários produtos, vocês vão ver que esse fator ele já foi pré-determinado, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, para farinha de centeio, ele é 5,83. Para soja, que é o tradicional, é o 6,25. Para o coco, 5,30. Para leite derivado, 6,38. Então, se vocês procurarem, essa tabela hoje em dia ela já está muito mais atual, né? Existem esse fator para diversos produtos. Então, de acordo com o seu produto, você sabe o fator. Se você não sabe com que produto você está trabalhando, você usa o padrão, que é o 6,25, tá bom? O método ele baseia-se em 3 etapas, que é digestão, destilação e depois a titulação, né? Então, a matéria orgânica ela é decomposta e o nitrogênio existente é transformado em amônia, né? Então, esse daqui é o meu digestor, aqui está o meu destilador e aqui está, então, o meu titulador, tá? Então, são 3 partes, ó. Aqui ocorre a digestão nessa parte do equipamento, nesta parte do equipamento a destilação e nessa parte do equipamento a titulação, tá? A gente infelizmente ainda não tem na UFSJ esse equipamento, então mesmo que a gente tivesse com aulas presenciais, a gente não conseguiria ver esta análise, tá?
Como que a gente faz então o cálculo? A quantidade de nitrogênio é o volume gasto na titulação, né? Aqui, normalmente, a gente faz um VA menos um VB. O que é isso? A amostra menos o branco, tá? Então, a gente faz um branco para tirar qualquer tipo de erro. O meu fator de correção, que é o fator de correção da solução de HCl, que é a normalidade da solução, vezes o 14 dividido pela massa de amostra vezes 100. Volume sempre em ml, massa de amostra sempre em miligramas. Esse 14 aqui vem do peso molecular do nitrogênio, tá, gente? Então, vamos lá. Exemplo 1. Determine a porcentagem de proteína em matéria integral, matéria seca e matéria seca desengordurada do alimento abaixo que foi determinado pelo método Kendall. Então, dados. Tomada de ensaio 0,2 gramas de matéria seca desengordurado. Volume gasto de HCl 0,02, 23 ml. Gasto no branco 3 ml, eu dei a umidade e o teor de lipídios na matéria seca. Para quê? Para vocês conseguirem fazer as transformações. Então, primeira coisa, eu vou calcular o teor de nitrogênio. Então, VA menos VB, vezes o fator de correção, que é a normalidade, vezes 14, dividido pela amostra de amostra. Eu não posso usar 0,2 gramas. Lembra que eu falei que tem que estar em miligramas? Então, eu tenho que transformar, tá, gente? Vezes 100%. Então, o teor de nitrogênio aqui é 2,8% na matéria seca desengordurada. Já calculei a proteína? Não, preciso fazer a transformação. Então, a proteína é esse 2,8 vezes o meu fator de 6,25, já que a gente não sabe o que é o produto. Então, 17,5% na matéria seca desengordurada. Então, essa daqui é o meu teor de proteína. Aí, o que a gente faz? Calcula a matéria seca, que é 100 menos a umidade. Calcula a minha matéria seca desengordurada, que é 100 menos o meu extrato etéreo, que eu falei que era 25 na matéria seca, né? Então, a minha matéria seca desengordurada é de 75%. Então, eu tenho 17,5 em 100, mas a minha matéria seca desengordurada representa 75. Então, a quantidade de proteína que eu tenho, 13,3%, na qual? Na matéria seca. Agora, a gente faz a transformação para a matéria integral. Então, a minha matéria seca é o 100% de matéria integral menos a minha umidade. Então, a minha matéria seca é de 88%. Então, eu tenho 13,3 em 100%, mas na verdade eu tenho 88% de matéria seca. Quanto que eu tenho de proteína? 11,51% na matéria integral. Lembrando que tem que diminuir, né, gente? Então, diminuiu, tá bom? Vamos lá para o nosso exercício da sala agora. Então, a gente já calculou umidade, extrato etéreo, fibra e cinza. Agora, a gente vai calcular proteína e vamos preencher mais uma linha deste quadrinho, tá? Então, vamos lá. A porcentagem de nitrogênio é, como eu não tenho aqui, vocês vão ver, o volume do branco, a gente usa só o volume gasto de HCl, tá bom? 0,02 vezes 14, dividido por 100 miligramas de amostra, vezes o meu 100%. Então, a quantidade de nitrogênio foi 5,6% na matéria seca desengordurada. Aí, eu faço a transformação. Então, 5,6 vezes 6,25, a minha quantidade de proteína é de 35%
na matéria seca desengordurada. Agora a gente volta às continhas, lembra? Então eu tenho 35% em 100, mas a minha matéria seca desengordurada na verdade era 90, lembra? Então quanto de proteína eu tenho? 31,5 na matéria seca. E aí depois a gente passa então para a matéria integral. Então eu tenho 31,5 em 100, mas a minha matéria seca na verdade era 80% da minha matéria integral, né? Então quanto de proteína a gente tem? 25,2% na matéria integral. E aí com isso eu preencho então esta linha aqui, ó. Tá bom? Na próxima aula, então, a gente vai ver a parte de carboidratos.